Hoje eu vou afirmar algo que pode incomodar algumas pessoas. Não existe psicanálise cristã. E antes que você reaja, eu peço, fique comigo até o final, porque aqui não é ataque à fé, é rigor conceitual. Muita gente me procura perguntando: mas eu sou cristão, posso fazer psicanálise? Ou tem como ter uma psicanálise cristã com valores bíblicos? Primeiro, sim, um cristão pode ser psicanalista. Eu mesmo atendo muitos pacientes que professam a fé cristã e respeito profundamente a dimensão espiritual deles. O analista não precisa e nem deve impor ou questionar a crença religiosa do analisando. A escuta psicanalítica é laica por natureza, mas o que não existe e não pode existir sem deturpar os dois campos é uma psicanálise cristã como abordagem teórica ou método clínico específico. Por que não existe? Os fundamentos epistemológicos. Vamos ao que importa. Epistemologia, ou seja, como cada campo produz conhecimento e qual é a sua lógica interna. A psicanálise, tal como Freud afundou e Lacan aprofundou, parte de pressupostos radicalmente distintos da teologia cristã. Primeiro, o Estatuto da Verdade. Na psicanálise, a verdade é sempre parcial, descentrada, emergente do inconsciente. Não há uma verdade revelada, definitiva, que vem de cima. Freud dizia: a psicanálise é uma ciência do particular, do singular. Não há universal pronto, dogma ou escritura sagrada que funde o saber. O saber se constrói na transferência, na associação livre, no lapso, no sonho, sempre provisório, sempre em movimento. Já na teologia cristã, a verdade última é revelada, está na Escritura, na tradição, em Cristo como Verbo encarnado. É uma verdade que salva, que transcende o sujeito. Misturar isso com a psicanálise significa subordinar uma ao outro. Ou a psicanálise vira ferramenta de evangelização, o que a esvazia como clínica. Ou a fé vira objeto de interpretação redutora, o que ofende a teologia. Segundo, a concepção do sujeito. Na psicanálise, o sujeito é barrado, dividido. Barrado. Ele não se conhece plenamente. É falado pelo inconsciente, pela linguagem, pelo outro. Não há soberania do eu. O desejo é sempre desejo do outro. E esse outro não é Deus no sentido teológico, mas o lugar simbólico onde o sujeito se constitui na falta. No cristianismo, o sujeito é imagem e semelhança de Deus, dotado de livre arbítrio, alma imortal, chamado à salvação. A culpa é pecado original, redimível pela graça. Na psicanálise, a culpa é estrutural, ligada à castração, ao Édipo, ao supereu. Não há redenção final, há atravessamento do fantasma. São lógicas diferentes. Uma não complementa a outra. Elas se atravessam, mas não se fundem sem violência epistemológica. Terceiro, o fim do tratamento. Na psicanálise, o fim da análise é o atravessamento do fantasma fundamental, a destituição do sujeito suposto saber, a aceitação da falta estrutural,
Não há cura no sentido de plenitude ou salvação. Há separação, há responsabilidade pelo desejo. Na perspectiva cristã de cura da alma, o fim é comunhão com Deus, santificação, vida eterna. Se tentarmos uma psicanálise cristã, corremos o risco de transformar a análise em aconselhamento pastoral disfarçado, ou, pior, em conversão terapêutica. Então, por que insisto nisso? Porque respeito tanto a psicanálise quanto a fé. Misturar os dois sem rigor conceitual faz mal aos dois lados. Deturpa a psicanálise, que deixa de ser a teoria do inconsciente para virar moral cristã reempacotada. Deturpa a fé, que vira objeto da interpretação psicológica, perdendo sua transcendência. Um analista cristão pode e deve viver sua fé fora do setting. Na clínica, ele suspende juízo, escuta o singular, sem impor credo. Um paciente cristão pode atravessar sua análise e sair mais articulado com sua fé ou questioná-la profundamente. Mas isso acontece porque a psicanálise é laica, aberta, não porque é cristã. Então, repito com calma, não existe psicanálise cristã, existe psicanálise e existe fé cristã. E as duas podem conviver, desde que cada uma permaneça fiel aos seus próprios fundamentos. Se você ficou até aqui, obrigado pela confiança. Se essa falta te incomodou, reflita. O incômodo pode ser um bom ponto de partida para análise. Nos últimos anos começou a aparecer essa expressão: psicanálise cristã, psicanálise evangélica, psicanálise católica. Mas será que isso faz sentido do ponto de vista da teoria? Ou estamos misturando campos diferentes? Vamos separar isso com clareza. Olha só, não é raro ver cursos, formações, livros, podcasts e até placas de consultório anunciando exatamente isso. Tem gente oferecendo formação em psicanálise cristã, com módulos que misturam teoria freudiana, neurociência, psicopatologia e ensinamentos bíblicos, especialmente do Novo Testamento. Outros falam em tratar o ser humano nas 3 esferas: corpo, mente e espírito. Tem até quem defenda que o psicanalista cristão deve trabalhar sempre alinhado aos princípios de Jesus. Eu entendo o apelo. Num país como o nosso, onde a fé cristã, evangélica, católica é tão forte, faz sentido querer uma clínica que acolha a espiritualidade do paciente, que não a veja como ilusão ou sintoma a ser dissolvido. Muita gente se sente mais segura com um profissional que compartilha valores parecidos, e tem analistas que são cristãos praticantes e querem integrar isso na sua escuta. Mas aqui entra o ponto central da minha fala de hoje, do ponto de vista epistemológico, ou seja, da lógica interna de como cada campo constrói seu saber. Essa junção não se sustenta sem uma violência conceitual grave. A psicanálise, desde Freud, nasce como uma prática laica, ateia em sua estrutura. Não porque Freud odiasse a religião. Ele a via como ilusão necessária, neurose coletiva.
mas porque o método se funda na suspensão de qualquer pressuposto metafísico ou revelado. O inconsciente não obedece a uma verdade transcendente. Ele é descentrado, falante pela linguagem, pelo desejo do outro, e esse outro não é Deus, é o lugar simbólico da falta. Quando você cola cristão na psicanálise, duas coisas acontecem inevitavelmente. Ou você subordina a psicanálise à fé, a Bíblia vira o referencial último, o pecado original explica a castração, a graça redime o que a análise só atravessaria, aí a psicanálise perde sua radicalidade, vira uma espécie de aconselhamento pastoral com vocabulário freudiano. Ou você subordina a fé à psicanálise. A crença em Deus vira projeção, defesa contra a angústia, resto do Édipo. Aí a transcendência da fé é reduzida a fenômeno psicológico, o que ofende qualquer teologia séria. Não é compatibilidade, é redução de um campo ao outro. E isso não é novo. Freud já escrevia em O Futuro de uma Ilusão, que a religião é uma neurose obsessiva coletiva. Lacan, que era mais nuançado, falava do triunfo da religião na pós-modernidade, porque a religião oferece sentido pleno, onde a psicanálise aponta a falta irremediável. Mas, mesmo Lacan nunca propôs uma psicanálise caótica ou cristã. Ele via a religião como discurso que tapa o real, enquanto a psicanálise tenta circundá-lo. Então, quando surge essa expressão psicanálise cristã, nos últimos anos, e ela tem crescido bastante no Brasil, com formações, livros e canais no YouTube, o que vemos é uma tentativa de hibridização que, na prática, dilui os dois. Não fortalece nem a fé, nem a análise. Cria um terceiro termo que não pertence inteiramente a nenhum dos dois campos. Próximo passo. Vamos olhar mais de perto os pressupostos que colidem de frente. Fique comigo, porque agora entra o rigor conceitual que justifica o título da palestra. Fundamento 1. Origem do método. Quando Sigmund Freud funda a psicanálise, ele não funda uma doutrina moral, ele funda um método clínico. A associação livre, a escuta do inconsciente, a interpretação do sintoma, a psicanálise nasce como investigação do conflito psíquico, não como sistema religioso. Isso é fundamental. Freud era médico, neurologista de formação. No final do século XIX, ele estava lidando com pacientes histéricos, principalmente mulheres, que apresentavam sintomas sem base orgânica clara, paralisias, convulsões, amnésias, dores inexplicáveis. A hipnose ajudava um pouco, mas não resolvia. Então, junto com Breuer, ele descobre que, quando o paciente fala livremente, sem censura, os sintomas perdem força. É o nascimento da cura pela fala. Mas, atenção, Freud não parte de uma visão moral do ser humano. Ele não diz, você sofre porque pecou, ou porque se afastou de Deus, ou porque não segue os mandamentos. Ele diz, você sofre porque há um conflito entre desejos inconscientes e as exigências da civilização, da moral, da
realidade. O inconsciente não é um depósito de pecados a serem perdoados. É um reservatório de representações recalcadas, pulsões sexuais e agressivas que não se encaixam no eu consciente. A associação livre é o coração desse método. O paciente é convidado a dizer tudo o que passa pela cabeça, sem julgamento, sem filtro moral ou religioso. O analista não aprova nem condena, escuta os lapsos, os silêncios, as repetições, os sonhos. Não há certo ou errado prévio, mas há uma norma ética ou espiritual que sirva de régua. Não há uma norma ética ou espiritual que sirva de régua. O critério é o singular, o que esse sujeito particular está dizendo com seu sintoma. Se a gente introduz desde o início uma lente cristã, por exemplo, o sintoma é manifestação do pecado original, ou o desejo é sempre mal porque vem da carne, a associação livre já não é mais livre. O paciente começa a se autocensurar para não pecar na fala. Ou pior, o analista começa a interpretar tudo à luz da Bíblia, transformando a análise em catequese disfarçada. Freud era explícito sobre isso. Em Totem e Tabu, em O Futuro de uma Ilusão, em Moisés e o Monoteísmo, ele trata a religião como fenômeno humano, como tentativa de lidar com a angústia da impotência. Com desamparo primordial, ele não a ataca por ódio, ele a analisa e conclui que a religião oferece um consolo ilusório, onde a psicanálise propõe enfrentar a realidade sem véus. Mas o ponto não é se Freud estava certo ou errado sobre Deus. O ponto é epistemológico. O método psicanalítico se constitui exatamente na suspensão de qualquer doutrina prévia, religiosa, moral, política. É uma acesse do saber. O analista não sabe de antemão o que o paciente precisa ouvir. Ele não traz uma salvação pronta. Ele acompanha o analisando no percurso de descobrir sua própria verdade, que é sempre parcial, conflituosa, marcada pela falta. Então, quando alguém propõe uma psicanálise cristã e diz que o método deve ser guiado por valores cristãos, o que acontece na prática? A associação livre vira associação livre, mas dentro dos limites da sã doutrina. A escuta do inconsciente vira a escuta seletiva. Isso é do espírito, isso é da carne. A interpretação do sintoma vira julgamento moral. Esse desejo é pecaminoso. Vamos combatê-lo com a palavra. Isso pode ser uma boa prática pastoral, um aconselhamento cristão profundo, uma terapia integrativa, e respeito quem faz isso com seriedade. Mas não é mais psicanálise no sentido freudiano ou lacaniano. É outra coisa, uma coisa legítima, talvez útil para muita gente, mas que não pode reivindicar o nome psicanálise sem distorcer sua origem e sua lógica interna. E isso não diminui a fé cristã. Pelo contrário, a fé não precisa ser psicanalizada para ser verdadeira, nem a psicanálise precisa ser cristianizada para ser eficaz. Cada uma tem sua dignidade própria. Próximo fundamento, a concepção do sujeito, porque aí a colisão fica ainda mais evidente.
Fundamento 2. O retorno estrutural. Depois, com Jacques Lacan, há um aprofundamento ainda maior. Lacan afirma que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ou seja, o sujeito é feito de significantes, não de doutrinas. A psicanálise trabalha com estrutura, a religião trabalha com revelação. São operações diferentes. Lacan retoma Freud e radicaliza. O inconsciente não é um caldeirão de instintos ou memórias reprimidas. É uma cadeia de significantes que falam pelo sujeito sem que ele controle. O sujeito barrado, barrado, surge no lugar onde o significante falha, onde há falta. Não há sujeito pleno, soberano, imagem perfeita de Deus. Há um sujeito dividido pela linguagem, alienado no outro, e esse outro é o lugar do discurso, da lei simbólica, não necessariamente o Deus pessoal da teologia. Na psicanálise lacaniana, o desejo é desejo do outro. O que o outro quer de mim? Não há resposta final, nem revelada. O desejo circula na falta, no objeto há. No mais gozar que nunca se alcança plenamente. Não existe pleno gozo sem castração. A castração é estrutural. Agora compare com a concepção cristã. O sujeito é criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de alma imortal, livre-arbítrio, chamado à comunhão eterna. A revelação, escritura, tradição, Cristo como verbo, oferece uma verdade última que transcende a linguagem humana. O pecado é queda, mas a redenção pela graça, um retorno possível à plenitude. A salvação é promessa de completude. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando tentamos fundir os dois, surge o impasse. Se o analista usa a estrutura lacaniana, mas insere a revelação como referencial último, o significante Deus vira o significante mestre que tapa a falta. Exatamente o que a análise busca circundar, não tapar. Se o analista interpreta a fé como defesa contra a castração ou o resto do Édipo, a transcendência da revelação é reduzida a sintoma psicológico, o que qualquer teologia rejeita com razão. Lacan era claro, a religião é o discurso que mais resiste à psicanálise, porque oferece sentido pleno, onde a análise aponta o real como irredutível, sem sentido último. Ele dizia que a religião triunfa na civilização porque tapa o buraco que a psicanálise tenta deixar aberto. Por isso, uma psicanálise cristã que incorpora a revelação como fundamento não opera mais na estrutura lacaniana, opera no registro da crença. E uma que reduz a crença a fenômeno estrutural perde a dimensão de revelação própria da fé. São lógicas heterogêneas. Psicanálise, atravessar o fantasma, aceitar a falta, separar-se do outro suposto saber. Fé cristã, aderir ao outro que sabe e ama, encontrar plenitude na graça. Não se complementam organicamente, se atravessam, mas não se fundem sem que um dos dois perca sua coerência interna. Respeito profundamente quem vive a fé e quem se submete à análise, mas misturar os registros sem rigor conceitual gera confusão para o analista e para o analisando. Próximo fundamento,
o fim do percurso analítico, porque aí a diferença fica cristalina. Diferença epistemológica. Religião parte de uma verdade dada. Psicanálise parte de uma verdade que se constrói na fala do sujeito. Religião trabalha com dogma. Psicanálise trabalha com hipótese clínica. Religião orienta moralmente. Psicanálise investiga estruturalmente. Isso não é juízo de valor, é distinção de campo. Na tradição cristã, católica, evangélica, ortodoxa, a verdade fundamental já está dada. Na revelação, a Bíblia é a palavra de Deus. Cristo é o Verbo encarnado, a tradição e o magistério. No caso católico, ou a interpretação bíblica, guiada pelo Espírito no evangélico, fornecem o referencial último. O sujeito não constrói a verdade, ele a recebe, a acolhe, a crê. O dogma não é hipótese testável, é afirmado como definitivo, inquestionável em sua essência. A moral decorre dessa verdade, os 10 mandamentos, o sermão da montanha, as virtudes teologais, tudo orienta o que é certo ou errado, o que leva à salvação ou à condenação. Na psicanálise, não há verdade prévia dada de fora. A verdade é sempre singular, emergente, provisória. Ela se constrói na fala do analisando, nos significantes que escapam, nos sonhos que enganam, nos atos falhos que traem. O analista formula hipóteses clínicas. Talvez isso seja um retorno do recalcado. Esse sintoma repete uma estrutura edípica, mas nunca impõe uma verdade universal. Não há dogma psicanalítico. Freud revisava suas próprias teorias. Lacan mudou de posição ao longo da vida. O que vale é o que se sustenta na experiência do sujeito em análise, não uma revelação externa. A religião oferece orientação moral clara. Não matarás, amarás o próximo. Não cometerás adultério. Ela diz o que deve ser desejado: Deus, o bem, a santidade. E o que deve ser evitado: pecado, concupiscência. O superior religioso pode ser severo, mas tem um norte transcendente. A psicanálise não orienta moralmente. Ela investiga a estrutura do desejo. Por que você deseja isso? Qual outro está no lugar desse desejo? Qual gozo está em jogo? Não diz, você deve fazer isso. Pergunta, o que está falando aí no seu lugar? O analista não julga o conteúdo moral do desejo, adultério, inveja, agressão, mas escuta como ele se inscreve na economia psíquica do sujeito. O fim não é tornar o analisando bom ou santo, é fazê-lo responsável pelo seu desejo, atravessar o fantasma que o aliena. Essa diferença não significa que uma seja melhor que a outra. Significa que são campos epistemologicamente distintos. Misturá-los força uma subordinação. Ou a psicanálise vira ferramenta de confirmação da verdade religiosa, hipóteses só valem se batem com a Bíblia. Ou a religião vira objeto de desvelamento psicanalítico, fé como defesa, Deus como Pai idealizado. Em ambos os casos, perde-se a especificidade de cada um. A psicanálise deixa de ser uma escuta radical do inconsciente. A religião deixa de ser uma oferta de sentido transcendente.
Não estou dizendo que um cristão não possa se beneficiar da análise, nem que um analista não possa ser crente. Estou dizendo que, no setting analítico, o que opera é a lógica da fala e da estrutura, não a lógica da revelação e do dogma. Manter os campos separados preserva a integridade de ambos. O risco da confusão. Quando alguém diz psicanálise cristã, geralmente está tentando moralizar a clínica. E aqui está o ponto delicado. O analista não é pastor, não é padre, não é guia espiritual. O analista sustenta um lugar vazio. Ele não diz ao sujeito que deve desejar. Ele escuta o que retorna como sintoma. Se eu transformo a clínica em catequese, eu deixo de fazer psicanálise. Vamos ao concreto. No setting analítico, o analista ocupa o lugar do outro, mas um outro que não sabe tudo, que não julga, que não prescreve. É um lugar de suposição de saber que, ao longo da análise, se destitui. O analisando projeta nele o pai ideal, o salvador, o que vai dizer, faça assim e será salvo. Mas o analista não responde a essa demanda. Ele devolve a pergunta, o que você está dizendo aí com isso? Não oferece moral pronta nem redenção. Oferece escuta radical. Quando o profissional se apresenta como psicanalista cristão, e começa a inserir orientações baseadas na Bíblia, esse desejo é contra a vontade de Deus. Você precisa se arrepender disso. Vamos orar juntos por essa cura. O que acontece? O lugar vazio se preenche. O analista vira porta-voz de uma verdade revelada. A transferência, que deveria ser motor da análise, vira transferência religiosa. O analista encarna o pastor ou o conselheiro espiritual. O analisando não mais associa livremente. Ele fala para agradar, não para não pecar na frente do analista, para ganhar aprovação moral. Isso não é só uma questão de técnica, é uma mudança epistemológica profunda. A hipótese clínica dá lugar ao julgamento moral. A investigação do desejo dá lugar à correção do desejo. O atravessamento do fantasma dá lugar à conversão ou à santificação. E o resultado prático é grave. O sintoma não é mais lido como enigma singular do sujeito. Vira sinal de desvio espiritual. O desejo não é mais escutado em sua ambivalência. Vira algo a ser combatido ou sublimado segundo preceitos cristãos. A análise, que deveria levar à responsabilidade pelo próprio desejo, vira obediência a uma lei externa. Claro, pode haver alívio imediato. Muita gente se sente melhor quando alguém autorizado diz, isso é pecado, mas Deus perdoa. Mas esse alívio é o mesmo que a religião sempre ofereceu, e oferece muito bem, sem precisar se disfarçar de psicanálise. O que se perde é a chance de o sujeito enfrentar sua falta estrutural, sua divisão, sem muletas transcendentais. Não estou dizendo que aconselhamento pastoral ou terapia cristã sejam inválidos. São legítimos e ajudam muita gente, mas chamá-los de psicanálise é confundir os registros. É como chamar um culto de terapia do grupo. Pode ter efeito terapêutico, mas não é terapia no sentido clínico. O risco maior da confusão é este.
O analisando acredita que está fazendo análise, mas está fazendo outra coisa. E o analista acredita que está sustentando a falta, mas está preenchendo-a com dogma. Respeito a fé de quem crê, respeito a dor de quem busca análise. Mas preservar a distinção protege os dois lados. A psicanálise permanece uma escuta sem julgamento moral, e a fé permanece uma oferta de sentido que transcende a linguagem e a estrutura. Exemplo clínico. Se um paciente diz, eu sinto culpa, a religião pode perguntar, você pecou? A psicanálise pergunta, qual é a função dessa culpa? Ela é efeito do superior? Ela encobre qual desejo? Percebe a diferença? Uma trabalha no campo moral, a outra no campo estrutural. Vamos tornar isso concreto, como se estivéssemos na sessão. Paciente. Eu sinto uma culpa enorme porque traí minha esposa. Não consigo dormir. Me sinto sujo, indigno de perdão. Se o profissional opera no registro religioso, pastoral, aconselhamento cristão, você cometeu adultério, que é pecado grave contra o mandamento de Deus. Mas há arrependimento, confessou, a graça de Deus é maior que o pecado. Vamos orar juntos para que o Espírito Santo te livre dessa culpa. Você precisa perdoar a si mesmo como Deus te perdoa. Aqui, a culpa é lida como transgressão moral objetiva. O caminho é o arrependimento, a confissão, a restauração da relação com Deus e com o outro. O alívio vem da absolvição, da certeza de que o pecado foi perdoado pela graça. É um percurso de redenção. Agora, na escuta psicanalítica pura, o analista não julga o ato, adultério é errado, nem oferece perdão, Deus te perdoa. Ele escuta o que a culpa está dizendo no discurso do sujeito. Perguntas possíveis, não diretas, mas que surgem na transferência. Essa culpa aparece sempre que você se aproxima de um desejo proibido? De quem é essa voz que diz, você é indigno? De onde ela vem? O que aconteceria se essa culpa não estivesse aí? O que você faria de diferente? Essa culpa protege você de quê? De um desejo mais antigo, mais profundo? Talvez a culpa seja um superior tirânico, herdado de uma educação rígida, que pune qualquer gozo. Talvez ela encubra um desejo de ser punido, masoquismo moral. Talvez repita uma culpa edípica, trair a esposa é trair a mãe, ou desafiar o pai. Talvez a culpa seja o preço que o sujeito paga para manter um fantasma de pureza ideal. O analista não diz, pare de trair, nem Deus te perdoa. Ele sustenta a pergunta, o que essa culpa faz funcionar na sua economia psíquica? O objetivo não é eliminar a culpa moralmente, mas atravessá-la para que o sujeito assuma seu desejo, seja ele qual for, sem ilusões de plenitude. Percebe? No primeiro caso, a culpa é julgada e redimida por uma instância transcendente. No segundo, a culpa é analisada como sintoma. Ela tem uma função, uma história, uma estrutura. Não há redenção final. Há responsabilização pelo que o sujeito faz com seu desejo. Esse exemplo mostra o risco da confusão. Se o analista cristão responde com você pecou, mas pode ser perdoado, ele oferece conforto imediato, mas fecha a porta para a investigação estrutural.
O analisando pode sair aliviado, mas sem atravessar o que a culpa realmente sustenta no seu inconsciente. E a análise, que deveria ser radical, vira paliativo moral. Não estou dizendo que o caminho religioso seja errado. Ele é poderoso para quem crê, mas ele não é psicanálise. E misturar os dois faz com que o sujeito perca a chance de se confrontar com a falta sem a promessa de uma completude que a psicanálise, por princípio, não oferece. Exemplo clínico: culpa edípica. Vamos a um exemplo clássico e concreto da culpa edípica na clínica psicanalítica. Freud nos dá um dos casos mais emblemáticos: o pequeno Hans, 1909, um menino de 5 anos que desenvolveu uma fobia de cavalos. Hans tinha medo intenso de que um cavalo mordesse ou caísse sobre ele na rua. Isso o impedia de sair de casa, de ir ao parque. Freud, analisando o caso indiretamente através do pai, que era discípulo dele, mostrou que a fobia era uma defesa contra desejos edípicos recalcados. O que estava em jogo? Hans desejava a mãe de forma intensa e exclusiva. Queria dormir com ela, ter filhos com ela. Ele falava abertamente disso. Ao mesmo tempo, viu o pai como rival. Quando o papai estiver morto, eu caso com a mamãe. Mas esse desejo incestuoso gerava terror. O medo de ser punido, castrado pelo pai. O cavalo com preto na boca simbolizava o pai com bigode. Ou falo grande e ameaçador. A culpa edípica surge exatamente aí. Hans se sente culpado por desejar a mãe e odiar o pai. Essa culpa não é moral, eu fiz algo errado, mas estrutural. Vem da ameaça de castração que dissolve o complexo de Édipo. Para escapar da angústia, o desejo hostil ao pai é deslocado para o cavalo, animal grande e potente que pode morder, castrar. A fobia protege Hans. Melhor ter medo de cavalos do que enfrentar o desejo parricida e incestuoso. E a culpa inconsciente o mantém preso nessa formação de compromisso. Na análise feita pelo pai sob orientação de Freud, Hans associa cavalos grandes, igual pai. Cair, castração ou morte do pai. Culpa por masturbação, culpa edípica. Ao final, Hans resolve a fobia ao identificar-se com o pai. Aceita a castração simbólica, abandona o desejo direto pela mãe e projeta o desejo em outras mulheres no futuro. A culpa diminui porque o superior se instala, a lei paterna é internalizada, o desejo é recalcado e sublimado. Esse é um exemplo clássico de culpa edípica na neurose. O sujeito se sente culpado não por um ato real, mas pelo desejo inconsciente de eliminar o rival, pai, e possuir o objeto incestuoso, mãe. A culpa funciona como angústia sinal. Avisa da ameaça de castração e força a renúncia. Sem resolução, ela pode se perpetuar na vida adulta como sentimento crônico de indignidade, autossabotagem, necessidade de punição. Exemplo, fracassos repetidos no amor, culpa por sucesso, etc. Em termos lacanianos, a culpa edípica está ligada ao superior como herdeiro do complexo de Édipo, uma instância que goza punindo o sujeito por seu desejo.
O atravessamento analítico não elimina a culpa, mas a torna suportável. O sujeito assume que o desejo é sempre marcado pela falta, sem ilusão de plenitude. Veja, na psicanálise, a culpa não é julgada como pecado a ser perdoado. Ela é escuta como sintoma, qual desejo ela encobre, qual gozo ela sustenta. É isso que diferencia o campo estrutural do campo moral. Argumento central. A psicanálise é laica por estrutura. Seu critério de validação é clínico. Transferência, repetição, interpretação. Não é autoridade divina. Portanto, não existe psicanálise cristã. Existe psicanalista que é cristão. Existe paciente que é cristão. Mas o método não é cristão. Assim como não é espírita, não é budista, não é ideológico, é um campo autônomo de saber. O que torna a psicanálise válida não é uma revelação, nem um livro sagrado, nem uma tradição moral, é a experiência no set. A transferência se instala, o analisando coloca no analista o lugar do outro. A repetição se manifesta, o sujeito repete padrões inconscientes. A interpretação surge do que o analista diz, não do que o analista acredita ser verdade. O analista pode ser ateu, agnóstico, católico, fervoroso, evangélico, espírita, budista, marxista, não importa. O que importa é que, dentro da sessão, ele suspende qualquer crença pessoal como critério de verdade. Ele não valida o material pela Bíblia, pelo Alcorão, pelo Livro dos Espíritos ou pelo Manifesto Comunista. Valida pelo que retorna na fala, pelo que se repete na transferência, pelo que se decifra no singular do sujeito. Se o analista cristão começa a interpretar o material do analisando à luz do Evangelho, esse desejo é contra a vontade de Deus. Isso é tentação do maligno. Ele deixa de sustentar o lugar vazio. Ele preenche o outro com uma autoridade divina. A transferência vira obediência religiosa. A análise vira conversão ou reforço de fé. E o método perde sua autonomia. Da mesma forma, um analista espírita que interpreta tudo como karma ou obsessão espiritual está fazendo outra coisa. Um analista budista que reduz o desejo a apego e propõe desapego como fim da análise está fazendo outra coisa. Um analista ideológico que lê todo sofrimento como opressão de classe ou patriarcado está fazendo outra coisa. Todos esses profissionais podem ser excelentes terapeutas, pastores, guias, conselheiros, e ajudar muita gente, mas não estão fazendo psicanálise no sentido freudiano, lacaniano. Estão usando ferramentas psicanalíticas dentro de outro discurso. A psicanálise como campo de saber é laica, porque sua lógica interna exige a suspensão de qualquer discurso mestre que pretenda dar o sentido último. Ela não promete salvação, iluminação, revolução ou cura moral. Promete apenas o atravessamento do fantasma fundamental, a aceitação de que o desejo é sempre desejo do outro, que há uma falta irremediável e que o sujeito pode se responsabilizar por isso, sem ilusões de completude. Por isso, repito, sem ódio e sem desrespeito, não existe psicanálise cristã. Não existe psicanálise evangélica, não existe psicanálise católica, existe psicanálise e ela é laica por estrutura. Quem é cristão e faz análise pode trazer sua fé para o divã, questioná-la, aprofundá-la, transformá-la.
Muitos saem mais firmes na fé, outros a perdem, outros a reinventam. Mas isso acontece porque a psicanálise é aberta, não porque é cristã. Se essa falta te incomodou, talvez valha a pena perguntar o que exatamente incomoda. Esse incômodo pode ser um bom material para análise. Psicanálise e budismo, convergências em impasse epistemológico. Vamos falar de algo que muita gente pergunta. Existe uma psicanálise budista? Ou o budismo e a psicanálise não são parecidos? Ambos falam de sofrimento, desejo, ilusão do ego. Sim, há convergências impressionantes. Mas, assim como com a fé cristã, a questão não é de semelhança superficial, é epistemológica. Como cada campo produz saber, qual sua lógica interna. Fique até o final. Não é crítica ao budismo. Respeito profundamente quem pratica. É defesa da pureza conceitual da psicanálise. Nos últimos anos, vemos mais gente misturando cursos de psicanálise zen, terapeutas que usam meditação, vipassana no divã, livros sobre inconsciente budista ou anatta e ego lacaniano. Tem até quem diga que Lacan era influenciado pelo zen, ou que Koan é como uma intervenção analítica. Entendo o apelo. Ambos lidam com o sofrimento como inerente à existência. A psicanálise fala de angústia estrutural, castração, falta. O budismo fala de dukkha, sofrimento e insatisfação. As 4 nobres verdades, origem no apego e desejo. Ambos questionam o eu ilusório. Psicanálise, o ego é imaginário alienado no outro, barrado. Budismo, anatta, não eu. Impermanência, anicca, vazio, sunyata. Mas semelhança não é identidade. Quando tentamos fundir, surge violência conceitual. Fundamento 1. O sofrimento e o desejo. Tanto Freud quanto Buda partem do sofrimento como universal. Freud, mal-estar na civilização, conflito pulsional, desejo insaciável. Buda, dukkha é a primeira verdade, nascença, velhice, morte, separação, união indesejada. Mas a origem diverge. Psicanálise, desejo é estrutural. Desejo do outro, marcado pela falta, castração simbólica. Não há fim do desejo, há atravessamento do fantasma. Budismo, desejo é causa de sofrimento. O nirvana é cessação do desejo, extinção das aflições, paz além do ciclo sansárico. Na psicanálise, o fim é responsabilidade pelo desejo. Assumir a falta sem ilusão de completude. No budismo, o fim é desapego total, iluminação, fim do ciclo de renascimentos. Misturar, ou o analista propõe nirvana, o que esvazia a análise, ou o budismo vira ferramenta para gerenciar desejo, o que dilui sua radicalidade espiritual. Fundamento 2. O sujeito e o vazio. Aqui Lacan entra forte. Ele cita o Zen em vários seminários. O Koan como supressão de sentido, irrupção do sem-sentido, saber fazer com o gozo. Diz que o Zen é o melhor do budismo, porque aponta direto para o vazio, sem rodeios teológicos.
Mas, atenção, Lacan usa o Zen como analogia, não como equivalência. O inconsciente lacaniano é estruturado como linguagem, cadeia de significantes, real e irredutível, o sujeito é feito de significantes, barrado pela falta. No budismo, especialmente Zen e Mahayana, Sunyata é vazio de essência inerente. Tudo é interdependente, sem self permanente. A prática Zazen Koan leva ao Satori, insight direto da natureza da mente, além do sujeito-objeto. Diferença-chave: psicanálise, o real é traumático, irrepresentável, buraco na simbolização, não há despertar pleno. A circundar o real, atravessar fantasmas. Budismo, o vazio é libertador. Realização de vacuidade dissolve ilusões, leva a compaixão universal e nirvana. Uma sustenta a falta como irremediável, a outra a transcende na iluminação. Fundamento 3. O método e o fim. Psicanálise, associação livre, transferência, interpretação. Analista sustenta lugar vazio, destitui suposto saber. Fim, separação, assunção do desejo singular. Budismo Zen, meditação sentada, Koan, relação mestre-discípulo. Mestre provoca impasse para despertar direto. Fim. Satori, não dualidade, compaixão sem ego. Se o analista usa Koan ou meditação como técnica, preenche o vazio analítico. Se o praticante budista entra em análise esperando despertar, transforma o divã em mosteiro. Não se complementam, uma opera no registro da linguagem da falta, a outra na experiência direta além da linguagem. Então, repito com calma, não existe psicanálise budista, existe psicanálise que pratica Zen. Existe psicanalista que pratica Zen, existe budista que faz análise. A psicanálise é laica por estrutura, validação clínica, não iluminação. O budismo é via de liberação espiritual, nirvana, não atravessamento de fantasmas. Elas podem se cruzar, analisando o budista, para seu Koan para o divã. Um analista Zen usa insights da prática para sustentar melhor a escuta, mas fundi-las deturpa ambas. A psicanálise perde radicalidade, o budismo vira psicologia aplicada. Respeito o budismo como tradição milenar de sabedoria sobre a mente. Respeito a psicanálise como método singular de escuta do inconsciente. Se você pratica ambos e sente conflito, talvez valha trazer isso para análise, ou para o Zafo. O inconsciente é bom ponto de partida. Exemplo clínico, desejo e apego. Vamos a um exemplo clínico concreto inspirado em casos reais que circulam na literatura de integração entre psicanálise e budismo. Paciente, uma mulher de 35 anos, profissional bem-sucedida, chega à análise com queixa principal de ansiedade crônica e sensação de vazio apesar de conquistas. Ela relata: eu tenho tudo, carreira, relacionamentos, mas nada preenche. Quando consigo algo que desejo muito, promoção, novo parceiro, logo vem o tédio ou medo de perder. Então corro atrás de outra coisa. É como se o desejo nunca acabasse e eu sofro por isso. Na perspectiva budista, especialmente Theravada ou Zen, isso seria clássico de Panha. Avidez, apego, o desejo por objetos.
status ou prazer é causa de dukkha, sofrimento. O apego ao resultado gera sofrimento quando impermanente. Anicca. A prática meditativa visaria observar o desejo surgir e passar, cultivar desapego, visando cessação no nirvana, paz sem apego. Na escuta psicanalítica pura, o analista não propõe meditação ou desapego como solução, escuta o desejo como o desejo do outro, o que esse ter tudo está querendo de você. Qual outro, pai, mãe, sociedade ideal de si, exige que você preencha esse vazio? Associações revelam, na infância, mãe depressiva, pai ausente, ela se tornava perfeita para ganhar atenção, desejo de ser o objeto que completa o outro. Adulta repete relacionamentos, viram apego possessivo, medo de abandono igual castração simbólica. Carreira vira busca de reconhecimento, superou exigente. O vazio não é só impermanência, é falta estrutural. O objeto há que nunca se alcança. O desejo circula porque é desejo do outro, insaciável por definição. O analista pergunta, não responde. O que acontece quando o desejo se realiza? Porque o tédio surge logo depois. Esse apego ao próximo protege você de quê? De enfrentar a falta sem objeto? No percurso analítico. No percurso, ela associa sonhos com quedas infinitas, angústias de castração, lapsos que revelam raiva contra o outro, que nunca dá o suficiente. A transferência se instala. Analista vira o outro suposto saber que vai preencher, mas o analista sustenta o vazio, não oferece nirvana nem consolo. Com o tempo ela atravessa o fantasma, aceita que o desejo é marcado pela falta, não busca completude ilusória, assume responsabilidade pelo desejo singular, sem prometer extinção dele. Diferença-chave: budismo, o desejo tenha é ilusório e causa sofrimento. O caminho é cessá-lo via insight. Vipassana, levando a não apego e iluminação. Psicanálise, o desejo é estrutural, desejo do outro. O fim é atravessá-lo, não extingui-lo. Aceitar a castração, circular no mais gozar sem ilusão de plenitude. Se o analista introduz pratique desapego ou observe o desejo como impermanente como técnica, preenche o lugar vazio, vira mestre zen disfarçado, transforma a análise em meditação guiada. O analisando pode ganhar calma imediata, mas perde a chance de confrontar a falta irremediável sem muletas espirituais. Esse exemplo mostra o risco. O budismo oferece uma via de transcendência do desejo, a psicanálise de assunção dele. Uma dissolve o apego na vacuidade, a outra investiga o apego como repetição estrutural. Ambas aliviam o sofrimento, mas por lógicas distintas. Exemplo clínico. Praticante budista em análise laica. Vamos a um exemplo clínico baseado em casos reais relatados na literatura psicanalítica contemporânea, como em trabalhos de autores que cruzam lacanianos com budismo ou relatos de analistas que atendem praticantes zen. Paciente, homem de 42 anos, praticante de zen há 15 anos, faz zazen diário, participa de
vocês X já teve a experiência de Kensho, insight inicial de não eu. Chega a análise com queixa. Eu medito todos os dias. Consigo observar os pensamentos como nuvens passando. Mas a angústia não vai embora. Sinto um vazio que não é sunyata libertador. É um buraco que me assusta. Tenho raiva recorrente do meu mestre, do grupo, de mim mesmo. E pior, sinto culpa por não despertar de verdade, como se eu estivesse falhando na prática. Ele traz para a sessão sonhos recorrentes de cair em um abismo sem fundo. Lapsus, diz, eu me sento para desaparecer em vez de para me esvaziar. A associação, quando fala do Koan que está trabalhando, o som de uma mão só batendo associa a uma infância marcada por pai autoritário e ausente, mãe depressiva que não via ele. Na escuta psicanalítica laica, sem inserir conceitos budistas como técnica, o analista sustenta o lugar vazio, não comenta isso é apego ao eu, nem sugere observe sem julgar, devolve. O que esse falhar no despertar está dizendo sobre você? De quem é essa voz que cobra o Kensho completo? De onde vem essa exigência de desaparecimento total? Quando você cai no abismo, no sonho, quem está olhando para baixo? As associações revelam a prática Zen que ele ama foi adotada como defesa contra a angústia de castração. O desapego vira a tentativa de anular o desejo de não sentir a falta. O mestre Zen ocupa o lugar do pai autoritário. O superior Zen, você deve despertar, repete o superior paterno, você nunca é suficiente. A raiva contra o mestre é transferência, a raiva recalcada do pai que não estava lá. O vazio assustador não é só sunyata mal compreendida, é o real lacaniano irrompendo o buraco na simbolização que a meditação tenta contornar, mas não dissolve. No percurso, ele começa a ver que o desejo de desaparecer é o desejo do outro, do mestre da linhagem Zen, do ideal de iluminação. A culpa por não despertar é culpa edípica disfarçada, punição por desejar algo além do vazio imposto. Exemplo, desejo sexual recalcado, ambição profissional, raiva. A transferência com o analista se instala. O analista vira o mestre que não cobra iluminação, o outro que não exige desapego total. Com o tempo, ele atravessa o fantasma, aceita que o desejo não cessa, que a falta é estrutural, que o despertar total é ilusão. Mesmo no Zen, Satori não é o fim permanente. Continua meditando, mas agora sem a ilusão de que a prática vai curar a divisão subjetiva. A angústia diminui não por cessação do desejo, mas por assunção dele. Ele se torna mais responsável pelo que deseja, inclusive dentro da prática Zen. Diferença-chave no exemplo. Se o analista fosse budista e dissesse isso é apego ao eu, volte ao Zafu, observe sem apego, ele reforçaria a defesa espiritual, o analisando ganharia livre, rápido, mas evitaria confrontar a estrutura do desejo e da transferência. Na análise laica, a prática Zen é acolhida como parte do discurso do sujeito, não como verdade última. E o que emerge é a singularidade, como o budismo foi usado para tapar a falta e como a falta insiste apesar da prática. Esse caso mostra que um praticante budista pode fazer análise laica e sair mais articulado com sua prática, questionando o uso defensivo dela, integrando-a de forma menos alienante. A fé ou a via espiritual não some, ela se transforma no divã, mas isso acontece exatamente porque a análise não é budista, ela não oferece nirvana,
oferece atravessamento da ilusão de completude, inclusive da ilusão de iluminação total.